Olá, terceiro ano. Desejo que vocês estejam bem, tá? Com bastante saúde aí, estudando bastante, se dedicando, né? Como vocês, né, têm capacidade para isso. Nós vamos a mais uma correção hoje das atividades que eu passei da apostila para vocês. Hoje a gente tem atividades da página 45, tá? Que é sobre a pontuação que nós temos visto até hoje. Aí eu vou ler aqui os enunciados e tal, porque eu fiz aqui um resumo para tornar o tempo mais proveitoso. Aí tá assim, no trecho, vi um jaguar e pensei, será muito difícil viver no planeta se os meus filhos não puderem ver um jaguar. A pontuação usada demonstra que os dois pontos servem para anunciar o que? Nesse caso, olha só, ele fala pensei, né? Então, o que ele pensou? Né? Esses dois pontos aí vêm introduzir uma complementação. Eles trazem, na verdade, até o objeto direto desse verbo pensar. Né? Então, a letra D de dado aí, uma complementação. Ok? Na questão 82, assinale a alternativa que contém os sinais de pontuação adequados à seguinte frase. Eu reescrevi a frase aqui, ó. No caso aí, ó, Carlos, né, vírgula, todo domingo, vírgula, se todo domingo, uma expressão de tempo, né? Então, nós vamos isolar entre vírgulas, segue a mesma rotina. Aí eu vou, né, citar que rotina que é essa, né? Vou especificar a rotina dele. Então, uso de dois pontos. Praia, vírgula, né, que eu estou numerando, futebol, vírgula, jantar em restaurante. Ok? Ponto final. Então, procurando essas pontuações aí que eu coloquei para vocês, a opção correta é a letra B de bola, tá? Que tá lá, vírgula, vírgula, dois pontos, vírgula, vírgula e ponto. A questão 83 diz assim, tem um texto, tá? Aí lá no texto ele falava dos livros da Mesopotâmia, né? Aí fala assim, ó, nem todos os livros da Mesopotâmia destinavam-se a ser segurados na mão. Eles falam diversos tipos de livro. Aí ele começa a falar lá, eu vou pular um pouquinho o texto. Aí ele diz assim, ó, encontrado em Assu e datado do século 7 a.C., que mede 6,2 metros quadrados e traz o texto em colunas de ambos os lados. Esse livro era um livro diferenciado, né? Aí tá assim, obviamente esse livro entre aspas, não se destinava a ser carregado, mas erguido e consultado como obra de referência. Então ele pede para poder falar, o uso das aspas na palavra livro no texto indica que o sentido da palavra está sendo ajustado ao presente contexto de uso. Por que estava livro? Porque é diferente do contexto que nós temos de livro hoje, né? É um livro diferenciado, né? Um livro do passado, né? Como na época que nem existia imprensa, né? Então hoje nós temos outro conceito de livro. Então está diferenciando aí esse sentido, tá, da palavra. Na questão 84, ele põe aqui um texto, tá? E ele usa aqui os dois pontos a fim de anunciar uma explicação. Aí ele pede para poder falar da pontuação, essa pontuação que está correta, tá? Vocês vão ler o trecho todinho, ver os pontos, está correto. Lá eu trago lá vírgulas nos lugares corretos. E no final do texto, assim, ó, uma preocupação quando entrar em campo para apitar o jogo. Aí, dois pontos. Que preocupação é essa? Ele vem anunciando a explicação, esses dois pontos aí. A correta aplicação das leis. Ok? Então, letra A, a pontuação está correta. Na questão 85, nós temos um trecho também, né? E fala sobre a pontuação que deveria ser utilizada aí. Então, olha só, eu vou ler aqui o trecho e vou falando os pontos que foram utilizados, tá? Desde que parti, vírgula, duas coisas não me saem da cabeça. Aí eu vou citar, né? Vou explicar que coisa, explicar que coisas são essas, dois pontos. Uma era o pedido de casamento que recebi, ponto, vírgula. A outra
a maneira como tal atitude foi tomada. A outra, vírgula, a maneira como tal atitude foi tomada. E ponto final. Por que eu coloquei o ponto e vírgula aí depois que recebi? Porque vai isolar orações com sentidos distintos, sentidos diferentes, né? Fala de uma e depois fala da outra. Então, a letra E, que seria a opção correta, tá? Vírgula, 2 pontos, ponto, vírgula, vírgula e ponto. Ok? A última questão da página 45 aí, para finalizarmos, diz assim, ó. Pontue o texto a seguir empregando os seguintes sinais de pontuação. Vírgula, ponto e vírgula e 2 pontos. Então, vamos lá. Há mitos chimbira que narram como os índios aprenderam a fazer determinados rituais com animais terrestres, vírgula, né? Porque está dando aí, enumerando coisas, né? Com animais terrestres, vírgula, aquático e aéreos. Assim, nos tempos, por que tá aí? A gente já usou vírgula, já foi um período separado por vírgulas, então a gente usa o ponto e vírgula nesse caso aí, né? Assim, vírgula, esse termo aí é como se fosse um termo aí de explicação, conclusão, né? Assim, nos tempos míticos, vírgula, né? Esse nos tempos míticos também vai dar uma ideia de quando que foi, né? Então, a expressão adverbial aí de tempo. A situação seria o inverso da atual. Aí eu vou explicar, né, que como que seria essa situação aí. Então, esses 2 pontos. Os ritos existiam no âmbito da natureza, vírgula, porque para poder introduzir aí essa frase de sentido oposto, mas não no da sociedade. Ok? Então, tem essas pontuações aí pra gente corrigir. Tá bem? Espero que vocês tenham conseguido fazer os exercícios, né? Entendido a questão da pontuação. E a gente vai continuar aí com o estudo do travessão e do parênteses, tá? Então, eu vou mandar mais uma videoaula para vocês sobre essas pontuações. Grande abraço aí, fiquem com Deus, tá? Então, até a próxima aula.